Eita glória, meus irmãos, que bênção, hein? Estamos aqui no nosso devocional, neste dia abençoado, dia 29 de julho, há um dia aí de fechar o mês, né? Do último dia do mês, o 7º mês vai ficando no caminho. O ano de 2026 continua, o relógio continua e nós continuamos porque Deus não desistiu de nenhum de nós. Oh, glória! Estamos em uma semana especial falando sobre unção. A unção que despedaça o jugo, a unção que renova, a unção que cura, a unção que protege. Meus irmãos, ungidos e ungidas do Senhor. A palavra de hoje, desse dia 29 de julho, está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, verso 22, que diz assim: Não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Oh, aleluia! Sabe, meus irmãos, a unção que protege, porque Deus determina que temos que ter respeito. Todo crente tem que respeitar as autoridades. Isso vale para os nossos governantes. Às vezes tem alguns aí que nem dão um bom testemunho, né? A corrupção é tão grande, meu Deus. Mas nós oramos pelas autoridades, respeitamos a autoridade. Imagine as autoridades eclesiásticas, espirituais, celestiais, que Deus estabeleceu nesta terra. Queridos, fico muito triste quando vejo uma igreja contra a outra, porque o pastor levanta uma igreja contra a outra. Isso nunca deveria acontecer no nosso meio. Devemos respeitar e amar uns aos outros. O apóstolo Pedro, ele diz que se nós não amamos o nosso semelhante, o nosso irmão, como nós podemos dizer que amamos a Deus que a gente não está vendo? Queridos, a unção exige respeito. A unção, ela exige comportamento com temor. Por isso, aqui nesse capítulo 16 de 1 Crônicas, traz alguns retratos de alguns salmos de Davi. E Davi ali salmodiando, em meio a tantas guerras, em tantas batalhas, ele ouve a voz do Senhor e diz: não toqueis. E olha que ele tem um testemunho sobre isso, porque ele teve a vida de Saul, que queria tanto ceifar a vida de Davi, tentou contra a vida de Davi várias vezes, e Davi teve por 2 vezes a vida de Saul em suas mãos e ele não tocou. E ele disse: não farei isso contra um ungido de Deus. Ele deixou na mão do Senhor. E o Salmo 37 diz exatamente isso: coloca na mão do Senhor, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, o mais Ele fará. Ele é que faz sobressair a justiça. Isso é respeitar a unção, isso é temer a unção, é saber que Deus cuida dos seus e que não podemos quebrar os mandamentos do Senhor. E Ele diz na sua palavra: não toqueis, não façais mal, não se levante contra aos ungidos do Senhor. Ore a Deus, coloque na mão do Senhor. Se alguém te feriu, se alguém te magoou, não pague o mal com o mal, pague com o bem. Ore, apresente a Deus e coloque e confie no Senhor. Lembra? Tivemos uma semana inteira sobre confiança. E assim, queridos, a palavra de Deus ela é totalmente interligada, completa. Agora nós estamos falando de unção. E se você crê em Deus, creia na unção que Ele derrama, creia que Ele separa, escolhe, capacita, Ele é que livra, Ele que determina todas as coisas. Por isso que lá em Eclesiastes 3 diz que há um tempo certo, um determinado, tempo até para morrer, tempo até para viver e nascer, tempo para todas as coisas. Mas quem decide tudo isso não é eu e nem é você, é o Senhor. Nós podemos fazer algumas escolhas e uma delas é obedecer ao Senhor, obedecer ao Teu Espírito Santo, obedecer à Tua santa palavra e respeitar a unção. Saber que há uma unção que protege, que guarda, que livra e que ai daquele que toca e desobedece ao Senhor. Pois é, meus irmãos, que essa palavra venha de encontro ao teu coração para saber que ser um ungido, ser uma ungida do Senhor também é ser guardado por Ele. E a palavra diz que o guarda de Israel não dorme. Então que o Senhor continue guardando a tua vida, guardando os teus sonhos, tua família, seu trabalho, seus projetos, e que cada um deles venha a ser realizado por Deus e que você saiba o quanto é amado e amada pelo Senhor, mas sem perder a reverência, sem perder o temor e sem perder a confiança que Ele está no controle de tudo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por uma palavra que preenche o íntimo, o oculto de cada um de nós. Ah, Senhor,
O Senhor é um Deus longânimo, Pai amado, paciente, amoroso, tardio em irar-se. Mas a tua palavra diz, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Por isso o Senhor requer de nós reverência, paciência, temor, amor. Meu Pai, obrigado por nos dar esta oportunidade de retribuirmos um pouquinho de tudo que o Senhor já nos deu. Guarda a nossa casa, família, Senhor. Prospera os caminhos dos teus filhos, que haja cura, que haja perdão. Pai amado, limpa os corações, livra-nos de todo mal, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.